Daqui a pouco eu vou colocar a mãe de 7 aqui, para ela junto comigo bater um papo. Uma mãe de 7, literalmente, os 7 saíram de dentro dela. Fiz questão de confirmar isso com a Ju. E daqui a pouco eu vou colocar aqui a Juliana e ela vai compartilhar um pouco da história de vida dela. Por enquanto, vai falando aqui se o áudio tá ok, se a imagem também tá tudo certo. A Ju vai entrar, vou colocar ela daqui a pouco já também e fala se a imagem dela tá ok, o som dela tá ok. E da onde vocês estão entrando também. Vai chamando todas as mães, pais aí que você conhece, que nós vamos dar dicas valiosíssimas de como educar filhos emocionalmente saudáveis, tá bom? Então vou colocar aqui. Vamos colocar ela na live e vamos começar daqui a pouco o nosso bate-papo. Úrsula, Karen, seja bem-vinda. Oi, Ju! Oi, Rodrigo, tudo bom? Boa tarde, tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, boa tarde. Prazerzão, boa tarde. Você é mineira ou carioca? Mas eu tenho eu sou brasiliense, mas tenho uma mistura de baiano aqui. Eu morei muitos anos em Salvador. Baiana, eu senti um sotaque diferente na hora que você falou boa Sim. tarde. Eu falei que tem alguma coisa, não é paulista, não é? Não, não. Prazerzão, Ju, prazer. Prazer. O bom do mundo online é isso, a gente conhece pessoas muito especiais, né? Como você não conhecia. Nos falamos há pouco por telefone e adorei nosso papo por telefone. E agora vamos compartilhar um pouco aqui com a galera Falar um nossa pouquinho. experiência, falar um pouquinho. Eu, pai de 3, você, mãe de 7. Eu, 3 casamentos, você também 3 casamentos, né? Isso. Estamos, graças a Deus, no terceiro e último casamento. E aprendemos muito, né, nessa experiência de vida e como a gente pode agregar para essa galera. Então, fala um oi para a galera, o que você faz, além de ser mãe de 7, o que você faz aí para contribuir com o mundo, Ju? Falo sim, pode deixar. Então, eu sou mãe de 7, eu tenho 7 filhos, todos biológicos, né, como você falou. Eu tenho um de 25, então eu fui mãe aos 18 anos, né? Eu comecei muito cedo, porque eu tenho 43, então eu tenho um de 25, um de 16, Nossa, um temos de a mesma 13. idade ainda, Ju. Hã? Temos a mesma idade também. 43. Um de Voltou? 25, um de 16 e um de 13. Oi, oi, E oi. aí, 3 meninos. Quis muito a menina, fiz um tratamento, vieram 3. Uau! Então eu tenho 3 meninas, então eu passei de 3 para 6, né? Então, assim, eu tenho Nossa! três, eu tenho trigêmeas, 3 Marias, Maria Carolina, Maria Eduarda e Maria Fernanda, que estão com 11 anos hoje. Né? Uau! Me separei, como você falou, né? Casei pela terceira vez, meu marido não tinha filhos. Imagine, me adotou com toda essa. Eu digo que eu não Nossa! era um Kinder Ovo, eu digo que eu era matriosca, né? Aquela coisa. Isso. Não, é aquelas surpresas da LOL, sabe? Que vem um monte assim Um de. Vai monte, saindo. pronto. Você é mais atual do que eu, fui na matriosca. Não, LOL, LOL, LOL. E então, e aí o Kleber não tinha filhos, e aí a gente teve a nossa caçula, que está com 4 anos hoje, estamos 6 anos casados, como você falou, no meu casamento para sempre. Eu digo que eu dou casada para sempre com o Kleber, porque agora eu entendi que é uma decisão. Né? Sim, exatamente. É uma escolha, eu falo, Ju, e aqui serve já uma grande dica para os casais que aqui estão, que o amor ele é uma decisão, ele é uma escolha, Sim, né? Porque a sim, paixão é legal, ela vem para unir dois homens, duas pessoas, dois seres humanos, homem com mulher, mulher com homem, mulher com mulher, não importa. E depois vem a decisão de permanecer juntos, exato. né? É uma escolha eterna, né? Então, Diária. diária, diária, porque eu vejo, infelizmente, muitas pessoas hoje não casando, ou pulando de vários casamentos, não 3, 4, 5, 10 às vezes, né? Eu brinco até, efeito Fábio Júnior, É, e esperando ou indo atrás só da paixão, né? isso, E a isso. paixão, ela vai durar 3, 6 meses no máximo e depois vai passar. Aí é uma escolha, né? E sabe uma coisa que eu percebo também muito, Rodrigo, assim, principalmente eu que lido com muitas mulheres, a metáfora da vida é ser uma guerra. Eu vivo numa guerra, então eu preciso lutar para ter razão. É como se as mulheres não pudessem descansar nesse colo, é como se elas quisessem estar sempre em alerta, porque aquilo ali eu tenho que estar sempre me defendendo. Eu vivo em luta, vivo hipervigilante. E aí Uhum. isso exaure qualquer relação, né? Então a gente precisa descansar um pouco, eu preciso estar ali em harmonia e não lutando para ter razão. Né? Eu acho que Uhum. isso é uma coisa que derruba muito casamento. Eu percebo muito isso. Assim. Derruba, derruba. E aí derruba, né, que a gente estava falando, Ju,
derruba a base de qualquer família, né? Isso, De isso, qualquer instituição que a gente chama de família, não importa o nome que a gente dá, mas a base dos nossos filhos, né? E a gente vai falar aqui de educação. Você, como você falou, você foi estudar para lidar primeiro com os seus 7 e depois com isso. outros pelo mundo aí, porque é uma coisa que não foi nos ensinado, né, Ju? É educar Não, filhos. Não tem não. não tem essa matéria na escola, na faculdade. Não tem. Não, eu digo assim, quando meu filho mais velho nasceu, desde que ele nasceu, eu lembro que eu sempre busquei isso. Então, eu digo que eu lido com maternidade e com o conceito educação de filhos há 25 anos, porque desde que ele nasceu que eu busquei fazer diferente. Eu busquei entender o que estava acontecendo com aquela criança que chorava. Eu já separado do pai dele com 2 anos, então quando ele Uau. viajava para ver o pai em outra cidade, e quando ele voltava chorando. E a minha Meu. pergunta aos 19 anos era: por que você está chorando se você acabou de ver seu pai? Sim. Né? Sim. Quando eu entendi o conceito da palavra empatia num livro, que eu nunca me esqueço, chama Autoestima do Seu Filho. E eu Que lembro lindo. quando eu li isso, que eu falei assim: tá difícil, né, filho? Ele parou de precisar chorar tanto. Então, opa, então eu entendi que eu preciso me ligar à emoção dele, precisava ter empatia em relação a isso, sabe? Isso mudou muito. Então, daí em diante eu entendi, ok, eu preciso estudar para ser uma melhor mãe. Isso Sim. também foi uma decisão. E aí, quando eu comecei nas redes sociais a falar, porque assim, eu já era mãe, quando eu comecei eu ainda era mãe de 6, nem mãe de Uau. 7. E as pessoas começam a perguntar: como você desmamou? Como você fez? Como você fez? E aí eu entendi que eu tinha uma grande responsabilidade nesse momento, de comunicar o que eu sabia, não só o que eu vivia, mas eu Sim. precisava de um pouco mais, porque eu estava lidando com vidas ali. Então eu Sim. precisei estudar. Então eu tenho 3 certificações de educação parental, né? Tendo a disciplina positiva, mas eu tenho outras 2 que são de Lisboa, né? Fiz o Uhum. coach, fiz a psicoterapia também, uma pós-graduação, porque eu falei, cara, eu preciso saber como lidar com essas mães. E mais, Rodrigo, não sei se você sabe, mas 17% do meu público tem até 24 anos. Uau! Eu tenho um público de adolescência gigantesco, que eles vêm a mim Caramba! assim: como é que eu conto para minha mãe que eu beijei na boca? Perguntas assim: como é que eu Caramba! conto para minha mãe? Porque se eu contar, eu perco o celular, a liberdade, os amigos. Então, é como se eles quisessem chegar nesses pais, mas não soubessem o Sim. caminho. Caramba, quanto. Não, não soubessem mais, não. Na realidade, nunca foi ensinado, né, Ju? Isso, isso, Nunca foi isso. ensinado o caminho, porque também os pais não sabem, não souberam. Sim, não Não fomos foram. ensinados, a gente não Não, soube isso, né? não teve nenhuma educação parental, né? Não, Sim, deveria ser, eu falo que educação de filhos, porque 90% das pessoas, 80%, não importa, tendem a ser pais e mães, viram pais e mães, ou educadores, né? Tinha que ser, matéria básica da escola. Cara, você tem que aprender, entender de educação, porque você algum dia, de uma forma ou de outra, você vai educar alguém, direto ou indiretamente. exato, E exato. não tem, não tem. Aí a gente vai procurar, depois de adulto, depois de 30, 40 anos, educação parental, inteligência emocional, constelação familiar, né, que a gente estava falando, e tantas coisas que Acho, hoje estão em voga, mas que até pouquíssimo tempo não tinha o mínimo valor, né, Ju? Não mas tinha. até despertar, né, Rodrigo? Assim, até despertar, ok, eu preciso cuidar de mim porque eu já não estou dando conta, eu já estou num limite, né? Uhum. E a relação com meu filho já está num desgaste tão grande que aí que eu preciso entender que eu preciso de ajuda, e é isso que a gente tem que entender, que a gente precisa saber antes, né? A gente precisa se Sim. preparar para ser pai e mãe, para entender o Sim. que é uma fase da criança, para entender o que é os 2 anos. Eu fiz uma live hoje falando só sobre adolescente, como é importante a gente entender que para ele a novidade é importante, né? Como é que funciona o Uhum. cérebro da criança. E eu Sim. falei muito isso, como a gente precisa olhar para as nossas dores, né? Uhum. Para aquilo que incomoda, um choro que me incomoda. Eu falo assim: por que um choro te dói tanto? Né? Uhum. Porque você não pode chorar muitas vezes. Então a gente Sim. precisa olhar para isso para poder nomear os sentimentos e não. Porque a sensação que eu tenho é assim: eu falo sempre, ó, quando eles são bebês, até mais ou menos 1 ano e pouquinho, a criança chora, o que você faz? Você investiga. Deve ser sono, deve ser fome, fralda Fome, suja, deve estar com dor. cólica, né? A gente tem milhões de pitacos Sim. para poder investigar aquele choro que é uma comunicação. Quando eles Sim. fazem 1 ano e meio, o meu objetivo muda. Eu paro de investigar e meu objetivo passa a ser calar aquela comunicação. E Uhum. aí é que está o grande equívoco. Eu falo que a gente tem Sim. que estar com a lupa o resto da vida, porque meu marido me dando uma resposta atravessada é uma comunicação. É uma comunicação. Ele está querendo te dizer alguma coisa.
Exato. E quando eu fiz uma live sobre birra, eu falei, quem faz mais birra? Eles, não a gente. Quando tá com fome, quando tá cansado, quando não se sente reconhecido, quando não se sente Sim, valorizado, as nossas respostas são atravessadas, quando nossos filhos não obedecem, a gente reage de maneira birrenta. Então, nós somos birra. Os nossos filhos, quando começam a ficar independentes, a gente fica birrento. sim, Então a gente tem que olhar para isso, né? É isso sim. que eu acho genial, a gente parar de querer calar comportamento e E, passar a investigar comunicação. sim, ou seja, ser eternos detetives, né? Eternos Eternos, lupa na detetives. mão. Eu ando com a lupa assim na mão, que eu acho que é um símbolo muito importante para mim, sabe? Sim, deveríamos ter aula de investigação comportamental. Total, total. Porque eu falo nas formações que eu dou que tudo que o cliente, né, a pessoa traz para a gente é como se fosse o fio da meada. Que aí você vai atrás. Aquilo que ele te trouxe, você vai atrás para ver tem uma origem. Tem uma origem isso daí. E assim é Sim, nas relações, né? E é fala isso. na relação, de uma coisa que eu quero trazer aqui, que é muito importante e que é normalmente deixado para trás ou desvalorizado, especialmente aquelas pessoas que querem muito ser mãe, querem muito ser pai, sabe? Né? Esquecem do que é anterior à maternidade, à paternidade, que é a relação, que é o casamento. Então, fala um pouco, Ju, a sua visão, eu falo da minha também. Tá, Temos experiência de 3 casamentos, né? isso. Que, claro, nem eu nem você nós casamos a primeira vez ou a segunda para separar, mas existe um grande aprendizado por trás disso. Então, Claro. conta a sua experiência, qual foi o seu grande aprendizado sobre a importância dessa relação anterior à maternidade? E eu acho, eu sempre falo, eu tenho falado isso muito assim na internet, né? A prioridade na minha vida, ela tem que ser o meu casamento. No meu caso, eu digo que tem Deus, que tem uma fé muito grande, e o meu Uhum. casamento. Porque quando você coloca o seu casamento como prioridade, eu tenho um desenho que eu faço que é como se fosse uma base. Os meus Uma filhos, pirâmide. eles passeiam em cima dessa base. Porque quando não existe esse casamento alinhado, não existe um relacionamento, não existe um modelo de comunicação, um modelo de honra, um modelo de amor, um modelo de respeito para onde eles vão olhar, é muito complicado. Porque a criança, ela fica insegura quando ela não tem isso. Então, aquela criança que manipula, nada mais é do que uma criança insegura também. Né? Ela vai na Uhum. mãe, não consegue. Então, é prioridade, o meu casamento hoje é prioridade, e eu comunico isso de todas as formas que eu posso. Não, Sim, agora eu vou estar com meu marido. Não, agora eu tô com o Kleber. Agora, né? Então, eu preciso comunicar isso. E a sim. gente, quando é mãe, a gente esquece um pouco disso. A gente esquece de tudo, né? Eu digo que a gente precisa cuidar tanto da gente, Rodrigo, tanto da gente, porque a gente esquece. Eu falo assim, quando mãe, nós precisamos todos os dias decidir se sim ou se não, se pode, se não pode, deixa ou não deixa. Nós temos Tempo todos inteiro. os dias, nós nos deparamos com decisões a tomar que a gente nunca Uhum. tomou antes. Todo dia, e eu com 7 filhos também, todo dia tem coisa Então, nova para mim. multiplicado por 7 a sua. E eu digo que o que influencia você a dizer deixo ou não deixo, pode ou não pode, é tudo que tem por trás da mãe, que é a mulher. E Uhum. a mulher, ou seja, todas aquelas crenças que me formaram, toda aquela minha criação, todas as minhas dores, todos os meus valores, tudo aquilo que importa para mim, é que constrói a minha decisão todos os dias. Então, Uhum. se eu não cuidar disso, a minha decisão ela fica baseada no que a Juliana, mãe de 7, vai dizer no Instagram, o que João vai falar no Instagram. E isso não tem consistência, porque não tá coerente com o que eu sinto Não é a aqui. minha história, né? Não é, e a criança, ela sabe aquela mãe que fala assim, a partir de hoje não pode isso. A criança fala assim, aham, Hum. não vai colar, porque não tá vindo Que, de que dentro, live que sabe? você viu, né? É, qual é a da semana? Qual é a técnica da semana? Sabe? Então a gente precisa ser coerente. Quando eu digo que a gente precisa cuidar da gente, do nosso casamento, é porque tudo isso eu acho que está por trás, é a base desses filhos saberem onde eles estão passeando, sabe? Onde eles estão Sim, crescendo. O lar, né, Rodrigo? Eu digo que o lar é onde se forma o coração dos nossos filhos. E o sim. lar não é a mesa, não é a cama, não é a cadeira. O lar é a harmonia, o lar é toda a estrutura que proporciona. É o refúgio, é para onde E, eles voltam. e uma coisa importante, Ju, que a maioria das pessoas não foram educadas para isso, né? Não sabem, que é no lar, nesse lar, na gestação e nos primeiros 7 anos, é que a gente constrói todo o modelo, como você bem disse, emocional dos nossos filhos. Ou seja,
se tem um casamento de brigas, de conflito, de distância, né? Porque também a ausência de conflito também não é ausência de problema. Abre-se aqui uma coisa muito importante, que eu conheço um monte de casamento que não existia conflito nenhum, só que não existia mais casamento. Eu acho que é Sim, pior quando existe briga. É bem sim, pior. Que é uma sim. guerra fria. É, Ninguém briga, ninguém fala, mas você sente aquele clima pesado e não sabe entender o que é, né? concordo. Então, é nesse momento, é nessa família, né? Nesses dois pilares, que é mãe e pai, ou pai, mãe, mãe, não importa, que aquela criança vai construir as suas primeiras memórias, suas primeiras referências, seus primeiros mitos do que é legal, do que não é, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Só que as pessoas esquecem desses pilares e falam, não, a partir de agora é só meus filhos. E aí cai a casa. Cai a casa. Literalmente cai a casa. Literalmente cai a casa. Então, hoje, o que você vem fazendo, Ju? E eu vou falar também o que eu venho fazendo para manter esses pilares, que é o casamento, que é o seu casamento, fortalecer esse pilar cada vez mais para que fortaleça para os seus filhos. Tá, em relação ao meu casamento, então, casamento, quando eu olho como prioridade, eu consigo dizer meus nãos quando isso Sim. bem se sobrepõe. Então, quando a gente tem a nossa prioridade, a gente consegue dizer não para aquilo que não é importante, né? Eu tenho um tempo para ele, né? Há um tempo de qualidade comigo, com o Kleber, a gente janta, né? Eu acho É que não diário ou é. semanal, você separa? Não, a gente tem um curso que a gente faz toda quinta-feira, a gente está junto, mas está sempre jantando junto. E o que Tá. acontece? O que acontece? Eu tenho uma rotina muito bem estabelecida aqui em casa. Mesmo com adolescentes, eles sabem que a pequena dormiu 4 horas, pronto, 9, meia, 10 horas, eu estou com meu marido no meu quarto. Então eles podem dormir mais tarde e tal, mas eu estou com o Kleber. Então, à noite é muito eu e ele. Então a gente senta na cozinha, a gente vai jantar, tal. É muito, não, a gente não tem assim, agora em quarentena não dá, né? Mas a gente sai uma vez por semana, a gente vai jantar. Legal. Mas o nosso foco muito é assim, à noite. Pronto, as Sim. crianças são adolescentes, fica mais fácil para mim. Uhum. Então a pequenininha dormiu, pronto. Agora eu e o Kleber, a gente tem nosso Acabou. momento, a gente conversa, a gente namora, a gente vê filme, a gente se Sim. liga, né? Então isso é prioridade pra gente, assim. Legal. Uma coisa que eu venho fazendo também, como os aprendizados de dois casamentos, é exatamente isso, Ju. Eu tenho, agora não por conta da quarentena, mas antes, uma vez por semana, normalmente quinta-feira, eu até brinco nos treinamentos que eu dou, que eu falo que tem que ter uma quinta-feira selvagem para o casamento, pro casal, né? Então, normalmente era quinta-feira, quando não dava, era sexta, sábado, domingo, quando não dava treinamento. Mas tem que ter, né? Porque a relação vai caindo naquele marasmo, né, Ju? Naquela Isso. coisa. E vai virando irmão. E daqui a pouco tá sujeito a se interessar por outra pessoa, você também, e aí perde a base da família, né? Então, hoje eu olho meu casamento como se fosse uma planta que eu tenho que regar um pouquinho todo dia. Eu Todo levo café, dia. da manhã na cama para minha esposa de vez em quando. Ela prepara a mesa para gente, do jantar só para mim, para ela às vezes, e de forma com vela, com alguma coisa. Ou E seja, cada um assim, faz uma e não parte, pode, né? não pode idealizar, né, Rodrigo? Isso não quer dizer que Não, vocês não não, vão ter conflitos, que vocês não não. vão discutir, que vocês não vão discordar. A maneira como a gente lida com isso é que muda. Eu sou uma mulher que cresci, eu lembro que meu pai dizia assim, você vai ser executiva. Então eu era Uhum. aquela tradicional empoderada, eu tenho que ter razão, e hoje eu Isso. aprendi a calar em alguns momentos. Sim. E tem algum momento que eu falo assim, cara, ele tá incomodado com o trabalho. Por exemplo, meu marido, ele é fisioterapeuta. Então, com a Uhum. pandemia, ele parou, ele fechou a clínica, Parou. parou de atender. Total. E eu tive que lembrar a ele, falei assim, Kleber, você não é só fisioterapeuta, você é fisioterapeuta também. Porque como a identidade do homem, que às vezes está muito ligada ao trabalho, esse homem Sim. ele entrou num momento de tristeza e tipo assim, de se perder Quem mesmo. sou eu? Quem sou E eu? eu tive que dizer para ele, deixa eu te falar uma coisa. Você não é só fisioterapeuta, eu preciso de você, os seus filhos precisam de você, a gente precisa de você aqui. E foi Sim. interessante porque ele comenta assim, a minha mulher me resgatou, entende? Então eu preciso olhar para ele, porque eu estou atendendo algumas mulheres que estão com os maridos nesse momento completamente nesse sentido, elas estão reclamando. Eu falei, você Sim. não tem que reclamar, você precisa resgatar. Ah, mas tudo eu que trabalho, eu que estou fazendo isso. Deixa eu falar, desculpa, mas eu tô falando com você, não tô falando com ele. Como eu tô falando com você, porque é isso, sabe? É A você. gente precisa decidir.
todo dia. Um sim, resgatar o outro, sabe? sim. E além disso, né, Ju, eu falo, meu, quem tá incomodado? É Isso. você? Então, você que Quem tem que entendeu? movimentar. E quem entendeu primeiro faz primeiro, gente. É, É essa ué. disputa que não pode ter no casamento. Ah, É, porque eu. isso. Porque você entendeu primeiro. Isso é uma decisão diária. Quando a sua decisão é. Mas eu só. Não é, eu não acho que seja circunstancial, sabe? Eu só faço se ele quiser. Eu só faço. Aí vira uma confusão. Isso é casamento ou é disputa? Gente, ele é meu parceiro, ele não é meu adversário. Então eu E entendo assim. isso vem muito, Ju. Eu sei que eu vivi isso no meu primeiro casamento, sobre a disputa, né? Porque isso vem muito de quem teve irmãos, né? Eu tive um irmão, e era uma disputa, né? De Sim. tudo. E eu era o irmão mais novo, eu sempre cedia, né? E aí, quando eu casei, depois de um tempo do casamento, eu me via disputando com ela, e como, tipo assim, agora eu não vou ceder. Agora nós somos iguais. Não Isso. sou mais o irmão mais novo, não vou ceder. E aí, claro, o casamento, ficamos até 5 anos juntos, namorado, 8 anos casados, mas o casamento ficou até demais. Na postura que eu tinha, ficou até demais, né? Então isso é muito, E, eu, acontece muito com quem tem irmãos, né? Que e, traz você, essa e disputa. você falou uma coisa que me perguntam muito. Como é que você lida com conflito entre irmãos? Com sete. E me fazem muito essa pergunta. E eu tenho E falado muito assim, gente, eu não lido. Eu falo pra eles, eu não interfiro, eu não me meto. Assim, é certo que eles são mais velhos hoje, mas quando eles trazem mãe, Nanda pegou meu short. Eu falei, vai lá, conversa com ela, resolva. Porque eu acho que os filhos, eles buscam muito a mãe nessa história para ver que lado que ela decide, né? A disputa é sim, muito pelo amor, né, Rodrigo? É muito assim, deixa eu ver quem que ela ama mais, ainda mais os mais velhos tal. deixa eu ver se Tanto é ela que for pro lado dela, é porque ela ama mais ela. Se for pro lado e dele, é são porque ama mais ele. as crenças que nós temos, né? E é interessante porque, assim, eles não brigam sozinhos, percebe? Não. Mãe, fulano tá fazendo isso. Mãe, olha só o que ele tá fazendo. Como que disse? Mãe, me escolhe, né? Me E olhe. quando a gente se abstém disso, assim, totalmente, eu falo assim, resolvam. Vão lá e se resolvam. Ela faz, ah, mas resolvem em 5 minutos. É Porque aí não tem impressionante. interferência. Não tem interferência. E a gente precisa ensinar isso, né? Não, deixa eu resolver. Claro que tem horas que você precisa interferir, tem que precisa mediar. Mas eu acho que Sim, decidir nunca, sim. sabe? Você media as situações de conflito, aí vai, não importa a idade que tenha, você entra em alguns momentos e faz a mediação com eles. Como é que é o. Fácil, fácil. Por exemplo, como eu nunca bati nos meus filhos, eu não aceito isso, não é uma Sim, ferramenta que eu utilizo em educação, violência nenhuma. sim. E eu nunca apanhei, eu acho que por isso que eu não tenho essa ferramenta no cinto, porque eu nunca apanhei, né? Eu nunca, eu não precisei, não repito o que eu não fiz, não tive. Então eu Sim. nunca bati. Então quando eu falo para eles, eu não bato em vocês, eu não invado essa integridade de vocês, eu não invado isso, eu não aceito que isso seja feito entre vocês. Então, Uhum. em algum momento, quando isso acontece, eu digo, olha, aqui em casa eu não admito isso. O que é que está acontecendo? Ajuda, o que é que está acontecendo? Então, cada um me conta a sua versão e eu falo, como é que a gente soluciona isso? Porque eu tenho uma filosofia de que eu não Legal. sou a curadora de todas as soluções do planeta. Não. Então, eles precisam pensar para resolver. Então, E até tudo eu porque você delego está na mão deles. preparando também eles, né, Para a Ju? Isso é muito vida, legal. Você está preparando. Porque e tudo. depois? A sua filha vai chamar mãe? Não. Mas é o que tem acontecido, né, É Rodrigo? o que tem acontecido. Mães indo para a faculdade, para a Sim. escola, resolver briga de criança de 12 anos. Tem Não, mãe é brigando no absurdo. WhatsApp com mãe, porque as Sim, filhas estão brigando. Então, assim, é surreal isso. Então, sim. Brigando com diretora de escola. a minha filha, nos primeiros dias de aula, falou assim: mãe, meu professor me humilhou. Falei, foi, filha. Ele falou uma coisa, eu não soube responder e meus amigos riram de mim. Eu falei: se você se sentiu incomodado com o professor, incomodado, você tem duas opções. Você vai lá, vai conversar com ele, vai dizer: professor, do jeito que você falou, eu não gostei, não me senti bem. Ou você vai lidar com isso. Bem-vindo à vida, a vida é injusta. Tem gente que vai falar com você do jeito que você não gosta, lide com isso. Eu não vou na escola. Eu Sim, iria na escola, Rodrigo, se fosse uma questão mais grave. Já sim. precisa. Mas nesse caso, que o professor falou de um jeito que eu não gostei, eu falei: será que realmente foi o professor, foi a relação? E ela fez: não, deixa pra lá, vou resolver. Entendeu?
Ju, voltou? Oi, voltou. Voltou, Voltou. voltou. Internet de vez em quando dá uma oscilada, né? Não, então, assim, esse meu trabalho de resolvam, pensem qual é a solução, decidam, isso eu faço em Isso é tudo bem na vida bacana. deles. Tudo na vida deles. Porque, gente, a gente não tem todas as soluções. E essa coisa Não, de a gente achar que a gente tem que atender a tudo, imagina eu com 7, nem que eu fosse 7. Jesus, não, não. E é outra coisa que eu entendi, sabe, Rodrigo? Assim, eu não tenho que atender os meus filhos em tudo. Não foi para isso que eu fui Uhum. feita. Entende? Eles precisam. Legal. A falta é estruturante também. Ó, Sim, bem-vindo à sua realidade. Você precisa dividir sua mãe com 6. sim. Voltou? O pessoal tá travando, voltou. Aqui pra mim voltou. Voltou pra você, Ju? Voltou, 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 voltou. voltou. É que às vezes, ainda mais esse horário, né? Tem Começa a milhares dar. fazendo live, começa a dar. Bacana, Ju. E me fala uma coisa, e as suas gestações, Ju? O que que você fez de diferente aí? Se tem mães grávidas nos vendo, o que que você fez diferente, especialmente essa última aí, que está com seu marido atual? Como você colocou a interação dos filhos que estavam já aqui com essa gestação, do marido com essa gestação? Como é que foi para você isso daí, Ju? Tem de tudo, né? Porque a minha primeira gestação não foi planejada aos 17 É, anos. 17 anos, não tem como. Né? Então, mas mesmo assim, eu lembro que me apaixonei por Pedro, mesmo sendo uma surpresa, eu me apaixonei por ele desde o do princípio. Assim. Eu sempre gostei muito de estar grávida, não foi um grande problema para mim. Assim. E eu conversava muito com o bebê e tudo. O problema era mais, não era a gestação. A minha gestação ela foi muito complicada. Eu fico contando, a quarta gestação, que é das trigêmeas, porque eu tinha 3 cesáreas anteriores. Uau. Então, quando eu engravidei de trigêmeas, eu tive um risco de ruptura de útero, eu tive que ficar de cama da 20ª à 28ª, elas nasceram com 28 semanas, 75 dias de UTI neonatal, então foi muito punk, assim, sabe, a gestação. E neste momento foi muito ruim pro terceiro filho, que tinha 2 anos na época, lidar com a mãe que desapareceu praticamente, Uau. por causa de 3 irmãs que vieram depois de presente na vida deles, Nossa. né? E eu não soube lidar muito com isso, assim, com ciúmes do Uhum. João. Porque Sim. o João, ele teve o ódio das irmãs. E na época, o que a Uhum. gente consegue entender é que eu preciso calar isso de novo. Eu não preciso calar isso, eu preciso acolher. Na época, a gente quis não calar, mas a gente falava assim, mas que isso, João? Você falava assim, ele falou que queria dar uma pedrada nas irmãs. Sim, isso é normal. Meu irmão me jogou de uma escadaria de 60 degraus. Ju. Eu peguei meu irmão pelo colo também, da cama, tirei pequenininho assim. Então Aí, a ó. gente precisa acolher isso, né? E quando o João, as irmãs nasceram, que ele falou que ia dar uma pedrada com as irmãs, para as irmãs, não foi nem eu, foi minha mãe, fez que isso? Reprimiu aquilo ali, né? Porque ele Uhum. tinha 2, as minhas tinham nascido. Quando a Bia nasceu, que é a caçula de todas, uma das trigêmeas falou: mamãe, eu não gosto da Bia, Uau. que é a caçula. Eu falei, e assim, naquele momento eu já tinha um certo conhecimento, né? Então eu não fiquei me apegando a essa frase dela. Eu perguntei o que está acontecendo. Ela fez, a Bia é fofa, ganha muito beijo, muito abraço, e eu também queria. Oh, meu Deus. E aí eu peguei ela no colo e falei, eu entendo. Porque o não gosto da Bia não era o que interessava na hora, e nem era a Não, verdade da história. Entende? é o que Então a tá por gente tem que trás. ter, exato, a gente tem que ter essa sabedoria para lidar com isso, Sim. né? Esse, Uma, isso. uma coisa importante que eu falo, uma maneira, né? Eu falo até no meu livro sobre educação de pais, de filhos com pais, é você fazer a ligação do filho mais velho, né, que está já aqui fora, com aquele que está vindo. Né? Fazendo ele conversar, explicar, falar, olha, ele está nascendo, o amor do papai e da mamãe vai multiplicar ainda mais, vai ficar maior ainda por você, né? Fazer ele conversar com a irmãzinha falar, você vai ensinar, colocar, dar lugar de valor daquele filho ou filha que Sim. tem mais velho na relação com aquele que está vindo, ou com aquela que está vindo, né? Porque Mas, normalmente a gente não dá esse valor, né? Ah, tá mas, vindo, chegou. mas você sabe o que fazem muito e que tem prejudicado muitas crianças, Rodrigo? Assim, aqui está o irmãozinho que você me pediu. Aí, olha que coisa. Porque o que acontece é, a criança ela não sabe o que ela está pedindo. E a mãe, Não. ao invés de assumir esse papel, eu decidir ter filho, eu digo assim, olha aqui o que você me pediu. Aí, E olha o peso que o peso, coloca para porque essa você não vai criança. devolver depois, vai? Depois que a criança faz, Não, mãe, devolve, devolve, não não, quero mais. não. Se presente e acabou. Acabou. E a criança faz muito assim.
O que diabo foi que eu fui fazer com a minha vida? Ela tem um peso nas costas muito grande de ter decidido uma coisa que não foi ela que decidiu, gente. Você tem que ser uma adulta da história. Tem Mas que assumir essa porra, né? muita gente faz isso. Eu vejo muita criança mais velha que tem problema sério com o irmão mais novo pela culpa de ter decidido. Gente, eu escolhi essa praga na minha vida. Não, e além disso, imagina, Ju, você com 2, 3 anos, sei lá, você com um presente na sua mão falar, eu que escolhi isso. Mas como assim, cara? Não tem nem condição de escolher. Troca. Troca, presente errado. Então a gente precisa fazer, porque tem muita gente que faz isso, e isso assim, vira um peso, vira uma mochila nas costas de umas crianças e de uns adultos que é difícil de tirar das costas depois. Sim, sim. E infelizmente, e pior, né? Pai e mãe faz isso tentando acertar. Isso que na melhor das intenções, na melhor das intenções. A gente precisa falar sempre sobre isso, sobre a intenção. Isso que é o pior. Eu vou fixar aqui, minha equipe me lembrou agora, Ju, do link, que vai ter uma masterclass na sexta-feira que eu vou dar, baseada no livro de Inteligência Emocional para Pais. Então tá aí, quem quiser se inscrever, tá nesse link aí. Vai ser na sexta-feira essa aula, tá? Só para lembrar, galera. Então, infelizmente, os pais fazem da melhor das intenções, né, Ju? Sim. É um troço que você fala, Jesus, tá tentando fazer o melhor, mas tá estragando. Tá estragando. Uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, Ju, sobre amor e limite. Sim. Para mim, na minha opinião, é o binômio, é o 0 e 1 da programação de um filho. Né? Se você quer programar um filho para ter uma saúde emocional, um comportamento bacana para o futuro, você precisa usar o 0 e 1. Da mesma forma que o computador tem o 0 e 1 para programar, o ser humano, para mim, o amor e limite tem que ser da mesma forma. Como que você enxerga esse amor, esse limite na educação do 7, na educação de filhos, Ju? Eu acho que é fundamental. Eu digo que o amor que tudo permite é leviano, né? Então a gente precisa entender que a criança, quando ela está no centro daquela família, ou seja, eu estou ali para atender todas as vontades. A criança não tem limite. A criança ela não entende até onde ela pode ir, porque a criança ela precisa de uma contenção. Eu posso ir até aqui. Quando ela não tem, eu digo, quando ela está no centro da família, ela está totalmente fora do lugar dela. É pesado para essa criança estar no centro. Não é fácil para ela estar no centro. Não. Parece ser, mas não é. A criança que está no centro, ela está fora do lugar, ela está insegura. Ju, toda criança insegura e agressiva. Pega para ver os adultos, que a maioria, quando pede para ir na frente para apresentar projeto, alguma coisa, todo mundo foge, porque tem medo de ser o centro das atenções. Exato. É muito difícil. É muito pesado para uma criança no centro das atenções. Então, o que eu acredito é o que eu chamo de uma parentalidade compartilhada. O meu curso chama até parentalidade compartilhada. O que é? Estamos todos juntos no mesmo time, mas o limite quem dá sou eu, a regra quem dou sou eu, como mãe, como pai. Eu preciso dizer até onde ir. E o que me preocupa com essa educação hoje, que as pessoas trazem, que eu adoro, eu sou formada em disciplina positiva, eu gosto da disciplina positiva, mas as pessoas confundem a disciplina positiva, esse novo modelo positivo de educar, com excesso de diálogo. As pessoas estão confundindo. Tem horas que eu vou dizer, deixa eu te falar um negócio, chega. Por quê? Por que não? Porque eu tô mandando. Porque ele já entendeu. Demais até. Então, a gente precisa dizer assim, deixa eu te falar uma coisa, acabou a conversa? Não, porque não. Existe o limite, e o limite é feito com amor. Eu falo pra você, porque na minha casa eu tenho 7 filhos, eu nunca bati, eu não humilho os meus filhos, mas há muito diálogo. Mas tem hora que eu digo assim, chega, deu. E eles precisam disso, precisam de limite, até porque nós precisamos. Agora, assim, o que é o limite? É comunicar o meu limite pessoal. E eu digo que eu não gosto muito, Rodrigo, do excesso de regras. Não pode, porque você não vai conseguir cumpri-las. E é pior. Sim. Eu gosto de comunicar limite. Então eu digo que assim, meus adolescentes adoram já vou, né? Vamos tomar banho, já vou. Já vou. Aí tem dias que eu tô assim, tem dias que eu tô realmente muito cansada. Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje eu preciso que a mochila seja arrumada. Eu preciso que isso aconteça. E eu hoje não vou dar conta do já vou. Porque hoje eu tô muito cansada. É na hora, eles levantam e fazem. Porque eles falam, hoje ela está. Gente, tipo assim, hoje ela tá daquele jeito. Isso é comunicação. Daquele jeito. Hoje isso é comunicação de limites, isso é respeito. Mas eles sabem até onde eles podem ir. Eles não fazem nada assim. E isso é respeito. Mas também eles podem dizer, mãe, hoje eu não tô bem.
Mãe, hoje eu não estou disposto. Há uma comunicação de limite de lá para cá também, você entende? Sim. Então, eu acho que é isso que funciona. Mas precisa... Eu sou autoridade parental na minha casa, eu não abro mão desse papel. Sim. Não abro. Não Eles pode. sabem até onde eles podem ir. É aquela coisa, ai, filho, você quer comer o quê, filho? Isso. Ué, você quer comer o quê? Vai querer comer só normalmente o que não presta. Olha, um dia ou outro, beleza, você pode comer alguma coisa que não faz tão bem, mas, cara, pai e mãe que tem que decidir, olha, você vai comer isso porque isso é saudável, isso faz bem para a sua saúde e assim por diante, né? E infelizmente fica pai e mãe negociando ali. E assim, o que eu acho, eu Ô, gosto Ju, muito... tô pedindo para você baixar o volume do seu. Já baixei do meu aqui também, tava dando eco. Baixa o volume do seu aí também. Deixa eu baixar então, ver se melhora. Já baixei do meu. Então, Vai. eu acho assim, eu digo assim, a gente precisa entender que uma coisa é atender necessidade, outra coisa é atender desejo. E às vezes é necessidade da criança querer algumas coisas. Então eu digo assim, a gente pode querer um carro, a gente pode querer uma época dessa estar na praia, a gente pode querer um monte de coisa. O seu filho também pode querer. Então tem um valor que eu gosto muito que eu chamo de igual valor. Ou seja, eles têm o mesmo direito de sentir, de querer, de ter as emoções, de ter opinião, né? Querer é uma coisa, eles têm... Agora, atender depende de mim e da minha... Eu sou adulto da relação, eu tenho responsabilidade, não é? Então, eu atendo necessidades, mas desejos quando eu achar interessante. Hoje eu estava fazendo uma live sobre adolescentes e alguém falou assim, mas é quando o seu adolescente acha que tem o direito de ir no mesmo restaurante que você, no mesmo... viajar mesmo que você? Eu falei, opa... Entende? Eu vou para o restaurante com meu marido, eu não sou obrigada a levar você. Eu vou viajar, eu não sou obrigada a levar você. E aí a gente precisa cuidar de papéis. Pais e filhos. Sim. A gente não pode confundir isso. Uma coisa importante que eu faço com a minha esposa, né, a atual, é a questão de... Eu tenho viagem, tinha, né? Até acontecer tudo isso, a gente ia viajar. Normalmente era em julho, a gente viajava em família. E eu e minha esposa e meus 3 filhos. E agosto, setembro, outubro, no máximo, era viagem de casal. E hoje nosso filho já sabe, tem a viagem de família e tem a viagem de casal. E às vezes ela testa, posso ir, papai? Não, você sabe que é viagem de casal. Não é viagem de família. E não tem muita discussão. A gente precisa ser claro nessa comunicação. Nós não somos, porque assim, a gente se sente culpado de dizer isso, a gente fala, não, filho, sabe o que que é? Não, não é sabe o que que é. Não é. A gente está em quarentena, trabalhando em home office, né? A gente está aqui trabalhando. E a gente não consegue dizer ao meu filho, olha, filho, eu não vou brincar com você. Eu estou trabalhando, quando acabar eu vou. A gente fala assim, não, daqui a pouco, não, olha só, eu já vou. A gente tem tanta culpa em dizer, eu não quero estar com você agora, eu não posso estar com você agora, que a nossa comunicação não é clara e ele não entende, e ele te demanda o tempo inteiro muito por isso também. Então a gente precisa ter uma comunicação mais clara nesse sentido e a gente não consegue. É como se a gente se sentisse culpado por dizer, É porque a gente nunca teve também, né, Ju? Eu volto, a gente não teve isso, cara. Não. E é importante deixar claro para as pessoas aqui que não é hoje também, porque hoje o mundo está virado, porque hoje a tecnologia... Não, cara, não teve nossos tataravós. Não, isso Isso é lançamento para a humanidade. Essa importância da comunicação na educação. Porque é ela que vai educar o filho efetivamente. Ou deseducar, né? Sim, e a gente está observando o resultado disso na geração mais medicalizada da história. Todo mundo doente, um antidepressivo. Então a gente percebeu que o negócio não estava chegando numa coisa boa, né? Hoje você está vendo adolescentes se matando, automutilação de crianças de 10 anos de idade. Então a gente entendeu que a gente acordou e a gente falou assim, cara, a gente precisa olhar para isso. Porque antes era tudo muito mascarado, não tinha mutilação, mas você olhar, eu tenho um dado da minha professora de Portugal que falou, 60, 65 anos de idade, as mulheres são um percentual altíssimo tomando antidepressivos. Isso. Porque é difícil lidar. O filho sai de casa, sobra o quê? Ninguém, nada. Nada. E há estudos mostrando, inclusive, que a adolescência também está mais prolongada. Eu estou segurando mais esse adolescente na minha casa, porque se ele for, eu vou ter que olhar para o sujeito que ficou do meu lado. Que virou um estranho porque não tinha momento de marido e mulher mais. Não existe o casal, são sócios na criação do filho. Sim. Eu sou apenas mãe e pai. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, gente. Se o seu papel na vida é ser sua mãe, você quer libido como? Libido é ligado ao papel da mulher. Sim. Se você é ser mãe, a sua libido vai para o espaço também. Vai para o espaço.
Então a gente precisa olhar para os papéis. Nós somos mães, mas nós somos mulheres. Eu preciso tomar um banho, tomando conta de mim, tocando no meu corpo, me preparando para o meu marido para aquele momento. Se eu só Sim. penso em filho, se eu idolatro o filho, a sua libido vai para o espaço. Vai pro espaço. Não tem libido que aguente, cara. Não tem como. Não. Ué, se eu sou E- mãe, cadê a mulher nessa É, história? Morreu, né? Então, eu como pai, aí, como em homem, conjunto, já vai, porque homem já tem a libido, mas, meu, se você fica só do lado de pá, de filho, aquela coisa de filho, você não tem nem espaço para pensar na questão de libido, né? De relação. Não tem como. no E aí, papel, no não tem. papel, são os nossos papéis, né? Nós precisamos ter os nossos papéis. Eu sou mulher, eu sou profissional, eu sou mãe, e os nossos filhos precisam aprender com a gente a modelar isso. Ok, Sim, mãe, eu não tô afim de ficar com você aqui agora. Eu preciso ficar sozinha. Eu preciso criar esses modelos para os nossos filhos, para eles não. sim. Eu digo que eu tenho 4 filhas, Rodrigo. Eu sou modelo de mãe? Não sou. Eu sou Não, modelo de mãe também, mas eu sou modelo de também. mulher. Então elas precisam entender, olha, minha mãe tinha prioridade para ela. A minha mãe, você sabe o que que eu falo muito? Eu falo assim, ó, as minhas filhas, elas olham para mim, meus filhos todos, eles olham para mim com orgulho do meu trabalho, da profissional que eu sou. A gente olha para os nossos filhos com pena deles, tadinho dos meus filhos. Eu vou ter que trabalhar, vou deixar numa creche. A gente tira deles a total capacidade que eles têm de serem, porque eles são capazes de lidar com isso, Sim, não é? Então o que acontece? Os meus filhos, eles sentem falta quando eu viajo? Sentem. Eles sim, às vezes ficam carentes de mãe? Ficam. sim. Bem-vindo à vida deles, essa é a realidade deles. Mas eles Essa me é a olham com vida. orgulho e eu tenho certeza que todos eles querem ser pessoas que produzem como eu. Sim, Agora, sim. se eu olho pro meu filho, tadinho do meu filho, que vou trabalhar, Oh, eles vão se olhar tadinho. como tadinho de Sim. mim, que minha mãe Tadinho tá de mim. trabalhando. Então a gente precisa virar essa chave, virar esse olhar, sabe? Como você olha Isso. pro seu filho? Como é que Sim. você olha pro seu filho? Isso faz toda a diferença. Que é como ele vai se olhar. E isso é tão Exato. verdade, Ju, que você está falando, que eu, no meu primeiro filho, eu tive um pai, como provavelmente 90%, 99% dos pais, que não brincava comigo, que não fazia nada comigo. Né? Me estudava, botou para estudar, beleza, pagava as contas de casa e acabou. Esse era o papel do homem, né? E aí, quando eu tive meu primeiro filho, eu olhava para ele e falei, e agora? O que eu faço com ele? Eu não sabia o que fazer, Ju. E isso com todo, eu já trabalhava com inteligência emocional há 10 anos. Eu já sabia, racionalmente, eu sabia o que eu podia fazer com meu filho. Mas sabe que aquela coisa que aquilo que você falou no começo da live, você vai buscar na sua história. Eu olhava para minha história, o que meu pai brincava comigo? Que papel de pai meu pai teve na minha vida? Nenhum. De pai, que eu digo de brincar, de ensinar, de estar junto, nenhum. Sim. E aí travou as 4 rodas, fui me trabalhar, fui me desenvolver como pai, né? Especificamente como pai, porque não tive isso. Então, mais uma vez, aí trago o meu exemplo vivo como quem foi um filho de um pai que não teve o papel de pai porque não soube também, não estou culpando ele. Aliás, hoje é até aniversário deles, que onde quer que ele esteja, que Deus o tenha aí. Mas eu não tive isso. E aí, como filho, eu travei. E aí vem a questão do exemplo que você está trazendo. Cara, se a gente não é exemplo, você como mulher, eu como homem, para os nossos filhos, eles vão olhar para trás. O que minha mãe fazia? O que meu pai fazia? Ah, não sei. E aí trava. E a gente precisa ser exemplo de permissão e de coragem também. A gente precisa ser exemplo de falha também, e não de perfeição, que é importante a gente trazer isso. Eu não estou trazendo modelo de perfeição. Tirar a Tanto capa. tem dia, total, tem dia que eu falo assim, esses dias eu tava, minha filha chegou na cozinha, eu tava irritada, um dia irritada, esses TPMs da gente, que mulher, nossa. Sim. E aí ela veio perguntar, mãe, você não presta seu carregador? Eu dei uma resposta, tipo assim, você perdeu seu carregador? Ela Travessada. saiu, ela tem 11 anos, ela voltou e falou assim, você precisava ter me respondido desse jeito mesmo? Precisava disso? E aí eu sei que eu tava ainda no nível de irritação, não consegui responder, ela saiu, aí eu voltei e falei assim, filha, você tava certa. É porque sabe a comunicação de limites que eu te falei? Eu não tô no dia legal hoje. Hoje eu não estou legal. E eles percebem que eu posso passar por isso, então eles também podem passar por isso. E é esse exemplo que a gente tem que ser para eles. Rodrigo, há uns 4 anos atrás, eu chamei meus filhos para dizer o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Eu não fui criado com muito toque. Eu não fui criado com muito abraço.
Eu tenho um grande incômodo de toque quando eles ficam muito em cima de mim. Isso me incomodava. Como mãe, isso era muito triste. Eu chorei Sim. muito por isso, porque eu falava assim, como é que uma mãe se incomoda com o abraço de um filho? E era a Porque minha não realidade. teve. Não teve, Era a igual minha eu. realidade, eu não tive. E aí, só que eu chamei eles para dizer, deixa eu te falar uma coisa. Não meçam meu amor pela quantidade de beijo e abraço que eu tô dando, que eu recebo. Eu não fui criada assim, não sei, me incomodo. Foi tão interessante, porque isso tirou das minhas costas 20 quilos e tirou da deles também. Eu lembro que no outro dia eu recebi um link no WhatsApp da família. Como lidar com pessoas grudentas. Tipo assim, se vire, você com o seu problema, mas o que que tirou? Tirou deles essa coisa de por que será que ela não me quer dar o Sim. braço? Por que será que ela não quer me abraçar? Porque eles criam uma crença de que o que que eu tenho de errado? É, Aí que eles tem errado viraram para comigo. mim, problema você com sua esquisitice, porque a gente quer. Isso é muito libertador. É, Para para mim, foi, todos. para nós dois foi lindo. E é engraçado que no dia que eu tô mais grudenta, eles gritam: "Mamãe tá grudenta hoje", vem tudo para cima. Eu falei, ah, que saco! Sai de cima de mim. E é muito interessante porque eles entenderam que isso é uma linguagem minha, não é com eles. E a gente precisa falar isso. A Sim. gente E precisa ninguém se que fala. libertar disso. De que não Ninguém somos que fala. perfeitos, de que não temos que atender a tudo, que não tem modelo de perfeição. É Não, esse o não. exemplo que a gente tem que ser. E que eles vão ser assim também, né, Ju? Eles vão ser assim. Exato. É, Exato. quantas vezes eu erro, falo, ó, filho, papai errou, sim, né? Tá tudo Desculpa. certo. É, e você vai errar, eu falo para ele, né? Especialmente tem um filho e duas filhas. É, o meu mais velho é homem, né? Então ele já dá para falar bastante coisas de adulto, né? Já. E então eu falo, cara, o papai errou e você vai errar também, tá tudo certo, filho. E É você isso, pode. faz E, parte. e você pode consertar. O barato do erro é quando você assume e você conserta. Isso. E Agora, tenta de novo. tenta de novo, porque você não vai. Você pode acertar na 10ª vez. Você pode acertar na 10ª vez. E quantos param, né, Ju, porque não tiveram Porque entenderam essa. que eu não tenho jeito para isso. Não é Exatamente. Na minha segunda, coisa. terceira vez, pararam. Eu não tenho Eu essa lembro, autorização, essa é, permissão. a criança, quando ela começa a andar, ela cai tantas vezes, né? Já imaginou se ela É, imaginasse, não, eu não dou para isso. não, não, Ela você continua dá. tentando, levantando, tentando, Você levantando, dá. porque com 1 ano de idade ninguém colocou na Sim, cabeça dela que ela não sim. serve para andar. E E essa que tem que ser a metáfora da nossa vida, né? sim, uma coisa que você falou, não dou para isso, me veio uma coisa bem importante para pai e mãe tomar cuidado com o que falam para filhos. Ah, Sim. ó, você não serve para isso, você não serve para aquilo, ou não, você é bom só nisso. Né? Tem um caso que aconteceu comigo, minha mãe sempre falava que meu irmão é mais velho, eu sou mais novo. Meu irmão tinha 7 anos, 6, 7 anos, eu tinha 4 na época. E minha mãe falava para mim, olha, você fica longe do fogão, cozinha não é para você, seu irmão que vai chegar perto, isso daí não é para você. E ela reforçava, isso aí não é para você, isso aí não é para você. E eu cresci minha vida inteira falando que cozinhar não era para mim, né? Isso aí não é para mim, não serve para mim, né? E até os meus 33 anos, quando eu fui obrigado, separei pela primeira vez, e aí fui obrigado a cozinhar. Porque aí não tinha jeito, não queria comer só comida de restaurante. E descobri na cozinha um grande prazer. Agora na quarentena, mais ainda, cara. Eu que cozinho aqui em casa só, tô adorando cozinhar. Mas você vê, foram quantos anos foi podado de mim, pela minha mãe, claro, na melhor das intenções, né? Podado de mim porque minha mãe falou, você não serve para isso. Então hoje, o que eu faço para minha filha? Minha filha de 4 aninhos, a mais nova. Fala, filha, olha, não chega perto do fogão agora. Daqui a pouco você vai crescer um pouquinho mais e papai e mamãe vai te ensinar. E Você eles amam vai fazer. cozinha, né? Ela Eles ama. amam cozinha. Nossa, fica do meu lado. Papai, deixa eu cortar aqui com você. E É ela muito bom. corta Cozinha é muito bom junto. para criança. Então, mas a gente tem que dar essa Permissão. permissão e temporalidade. Ó, enquanto você é pequenininha, você vai crescer, você vai fazer tudo que o papai está fazendo, você tem condição de fazer, filha. Só vai Isso, crescer um pouco isso. mais. É Então, isso. isso não é falado, né? E às vezes Não. até a mãe e o pai, na intenção de ajudar mais uma vez, eles falam, olha, você é uma ótima bailarina, um ótimo jogador, porque às vezes quando os pais queriam ser jogador, bota isso no filho, ou a mãe queria ser bailarina, coisa do tipo, né? Ou não, simplesmente fala que ela é muito boa naquilo. Mas aí tem que tomar um cuidado também de você incentivar demais só aquilo, porque muitas vezes a criança não olha depois para o lado, coisas que ela poderia ser tão bom
ou melhor do que aquilo, porque naquele lugar ela tem atenção, o elogio Sim, da mãe e do pai, sim, o exatamente. amor, né? Exatamente. É o perigo do Então, elogio. é o perigo do elogio. Dava É mais que uma live só para falar do elogio. exatamente, cara. Isso, tem pai e mãe que elogia até o cocô hoje do filho. É, Nossa, tudo é não, lindo. Não, não. porra. Não É, é. é, é. É vida Isso. real. Cocô É. fede mesmo. Você vai fazer merda, tá tudo certo. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, né? Mas assim, é isso. Mas é um aprendizado, a gente precisa aprender. E a gente vai continuar errando. Mesmo estudando, a gente vai errando e vai acertando na vida. Vai! E é Vai, isso. não tem receita, né? Eu dou, como eu falei para você, a formação de especialista em inteligência emocional. E eu falo para eles, olha, eu vou passar para vocês, não é minha verdade, não é a verdade absoluta. Até porque se alguém falar para você que tem a verdade absoluta, cara, você dá três passos para trás. Porque quem tem a verdade absoluta? Não, Não cara. existe, né? E aonde está a verdade? Né? E aí, mais uma vez, eu busco em textos sagrados. Eu não sou evangélico, espírita, nada, não sigo nenhuma religião, mas eu tenho minha fé em Deus e leio muito textos sagrados. Né? Jesus dizia, né? Eu sou o caminho e a verdade. Mas quando ele dizia eu sou o caminho e a verdade, ele provavelmente, a meu ver, não estava dizendo só que ele, Jesus, até porque, a meu ver, ele não tinha esse ego tão grande, né? Como a gente coloca nele. Eu sou o caminho, eu, Jesus, sou o caminho e a verdade. Mas não, era para que nós nos colocássemos no lugar de Jesus, né? E cada um falar para si, eu sou o meu caminho, eu sou a minha verdade. Né? A Então, gente mais precisa uma estar vez, buscando. A gente sempre tem que estar sempre buscando a nossa verdade. A gente tem que estar sempre procurando o é, que importa para você, o que é importante para você é, e comparar menos a nossa vida com a vida dos outros. Eu acho que esse é é, um grande perigo da maternidade hoje, é você comparar e criar expectativa que não deve. Eu acho que sim, isso é uma sim. coisa que a gente precisa repensar, porque a gente faz muito isso. A gente compara a nossa vida, o nosso dia a dia, com o bastidor do outro, com o que o outro mostra de melhor, e você sofre porque você nunca vai. Não existe. Ó, existe uma caixinha de idealização, a mãe ideal, o filho ideal, e a gente fica tentando encaixar esses meninos nessa caixinha. A gente tenta se encaixar nessa caixinha, uma caixinha que não existe, ninguém vai se encaixar nela. E é Uhum. sofrido tentar entrar numa coisa que não existe. Então Sofrível. a gente precisa estar com a gente, olhar o que é importante, foi aquilo que eu falei. Quais são os valores que importam para você? O que é Uhum. importante para você? O que te leva todos os dias a decidir? Pode, não pode, faz, não faz, concordo, não concordo. E, São os e seus olhar valores. e olhar para dentro, né, Ju, para descobrir primeiro o que é importante para mim. Não é o que eu ouvi numa live, ou numa rede social, ou num livro, ou Aprender num é sempre curso. importante, mas aí você tira, né, o que é importante para É, você. você usa o que você aprendeu fora para trazer para dentro, para buscar É dentro, isso. né? Porque eu falo que os conhecimentos, livros, lives e coisas afins são anzóis para a gente buscar dentro do nosso oceano o nosso peixe. É É esse isso. nosso peixe que vai nos alimentar de verdade. Né? Porque senão fica vazio, né? É aquela coisa sem verdade, sem experiência, não é minha. Ah, eu ouvi a Juliana falando, eu ouvi o Rodrigo, o Paulo, a Maria falando, né? Então, Isso. que as pessoas aqui usem tudo que a gente está trazendo para elas para buscar dentro. Cara, Para primeiro, buscar quais são os dentro. meus valores? O que cola, o que não cola, o que eu Que concordo, o cola? que eu não concordo. Porque a criança lê tudinho. A É, criança lê quando você não é coerente, quando você não é congruente com o que você acredita. Ela lê, ela sabe que aquilo que você está falando está vindo de exatamente. fora. Então, é isso que impõe. Exatamente. E aí sim usar a questão da comunicação, né, Ju? É, Comunicar. A partir do momento que eu acho, eu descubro o meu peixe, como eu comunico para os meus filhos, cara, olha, isso é importante para o papai, isso é importante para a mamãe. Olha, isso você pode, isso você não pode. Comunicar de forma efetiva, positiva, né? Que não existe isso. Né? é isso. É isso. Então, isso é o que todos nós podemos e devemos fazer. Ju, está acabando o nosso horário aqui da live. Eu quero que você dê É suas um últimas prazer. palavras para a galera aí, suas últimas dicas de mãe de sete para a galera que está nos acompanhando aqui. Mas eu acho que é isso. A gente precisa parar de comparar a nossa vida e olhar para dentro.
Eu digo que a gente precisa sempre saber quais são os valores que são importantes para você, aquilo que você acredita, e tentar olhar para essas crianças como sujeitos. Eles não são objetos que você leva para cá e para cá, eles são sujeitos que podem interagir com você e aprender com você, mas quanto que vocês podem aprender com eles? São almas. Os nossos filhos vieram para resgatar, para trabalhar na gente aquilo que precisa ser trabalhado. Por isso que às vezes dói tanto, mas eles são anjos, eles vieram com essa missão. Se você olhar assim, as coisas ficam muito mais bonitas. Todo desafio que você tem na maternidade é uma oportunidade para você ensinar e aprender. Vira essa chave. Isso faz diferença. Sim, e além disso, né, Ju, eu falo que os nossos filhos, eles nos mostram, primeiro eles têm contato com a alma, né, eles estão muito próximos da alma ainda, não foram contaminados aí por tudo, por esse mundo, né, então eles têm a pureza, eles carregam a pureza, né, e que a gente pode olhar para a pureza deles e aprender com eles. E muitíssimo obrigado. Eu quero convidar todos, inclusive você, Ju, na sexta-feira vai ter essa masterclass aí que eu vou falar sobre o meu livro Inteligência Emocional para Pais e vou dar uma aula sobre isso, sobre mãe, pai, como lidar com essa questão emocional. Aí vai ser emocional puro, como lidar com isso desde o começo da gestação, aliás, antes da gestação até a adolescência. Então tá convidado aí, tá? Para você participar. E conte comigo, Ju, adorei te conhecer. Assim Obrigada. que tudo isso passar, tá convidadíssima para você vir fazer a formação. Quero muito que você esteja lá e agradecer muito. E muita luz no seu caminho, tá bom? Obrigada. E também avisa a galera que eu vou deixar gravado aqui 24 horas, vai ficar live. Pode avisar a galera, tá bom? Tá bom. Obrigada. Um beijo, Ju, fica com Deus, tá? Obrigada. Um beijo, e galera, obrigado por tudo, vocês que me acompanharam aqui. Amanhã às 18h05. De novo, estamos aqui. Quem não entrou no link, vai lá, sba.me/masterclass. Se inscreve lá. E sexta-feira vai ser um dia muito, muito especial, com várias dicas práticas, com conteúdo exclusivo que eu preparei para essa aula aí, que aí eu vou dar exclusivamente para quem estiver inscrito lá. Vai ser uma aula fechada, não vai ser no Instagram, não, tá? Então, obrigado. Amanhã, 18h05, estamos juntos. Amanhã vai ser com a Brisa, uma grande amiga, Brisa Dantas. Vamos falar, é uma psicóloga, incrível, especialista emocional. Vamos bater um papo sobre essa questão de educação de filhos, sobre família, sobre relacionamento e de uma forma incrível, que ela tem uma didática incrível, tá bom? Obrigado por cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo grande e mais uma vez, busque na sua história. Use tudo que você viu aqui para você buscar na sua história e comunicar de forma direta, assertiva para os seus filhos. Beijo, beijo. Fica com Deus e tchau!